mais uma vez saudar toda a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Juninho aqui na sua oração falou do Senhor preparar o nosso coração para este tempo especificamente de palavra, de exposição de Sagrada Escritura aqui no culto. Eu não sei você, mas o meu coração certamente já está aquecido. O Espírito Santo certamente já vem trabalhando o meu coração, e eu creio que sim, o seu também, né? É muito bom nós estarmos aqui, juntos nesse culto, louvando ao Senhor, nos confessando, sendo perdoados por Deus, e agora, neste tempo, especificamente de palavra, nós termos a oportunidade de meditarmos nela, de nos aprofundarmos nela, de sermos exortados pela palavra de Deus. Nós estamos chegando na reta final dessa série de mensagens. Se você acompanhou desde o começo todas as mensagens ou algumas, você percebeu o quanto nós podemos aprender a mais sobre os 10 mandamentos, sobre este manual da vida cristã. O quanto nós podemos nos aprofundar nos contextos destes mandamentos, nas essencialidades deste mandamento, e certamente podemos aprender mais coisas sobre este mandamento, né? Eles não estão ali à toa na palavra de Deus, né? E eles são muito mais profundos do que eles aparentam ser em uma leitura breve. E hoje, novamente, o convite é para nós meditarmos em mais uma revelação transformadora do manual da vida cristã, que é esses mandamentos para nós. E a nossa reflexão nessa noite é nós nos aprofundarmos e entendermos o 7º mandamento, que este mandamento ele não é apenas uma proibição contra o adultério, mas é um chamado divino, sublime, para mim e para você, a fidelidade, a pureza de coração, em respeito às alianças que Deus nos confiou. Em tempo, meus amados irmãos, em que os valores eles têm se perdido com tanta facilidade, em que os valores cristãos têm se dissolvido com tanta facilidade, aos valores do mundo que se diga, o Senhor nos convida a vivermos relacionamentos que refletem sim a santidade e a integridade do seu próprio coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Nós vamos ler uma passagem enorme de 2 palavras. Êxodo 20, capítulo 14. Diz assim a palavra: não adulterarás. Não adulterarás. A censura do Senhor para nós é essa: não adulterarás. Essa é a proibição, este é o mandamento. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa noite aqui, que o Espírito Santo possa se fazer revelado na palavra de Deus aqui, que nós possamos sair daqui entendidos do que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Amém? Amém. Queridos, nós vivemos aqui um mundo, uma geração que ela tem sido marcada pela velocidade, pela rapidez das coisas. Nosso mundo nunca esteve tão acelerado quanto nesses tempos atuais em que nós vivemos hoje. Nosso próprio estilo de vida é um estilo de vida rápido, é um estilo de vida acelerado. E hoje é possível notar, sem muito esforço, que nós podemos ser marcados por essa rápida exposição, que nós podemos ser marcados pelo imediatismo, pela busca constante da satisfação secular. E o secular aqui, ele entende-se como algo dessa era. Aquilo que é para já, é para agora. O secular aqui é algo que se distancia do entendimento que nós temos sobre eternidade, sobre algo duradouro, relacionamentos duradouros. E por consequência, em meio a tantos estímulos externos, valores que antes eles eram inegociáveis, eles passam a ser agora relativizados. E entre eles, desses valores, nós podemos destacar a fidelidade. Certamente você já notou
e pôde sentir algum tipo de desconforto. E se você notou e não sentiu nenhum tipo de desconforto, eu receio lhe dizer que você está em maus lençóis. Você está encrencado. Que nós vivemos em uma era que tem prevalecido uma cultura que zomba da pureza e uma cultura que ridiculariza a fidelidade. Tudo, absolutamente tudo, o que nos comunica com o mundo exterior hoje é capaz de promover algo que glorifica não a Deus, mas ao prazer momentâneo, ao egoísmo sexual. E isso está escancarado para nós, está nas redes sociais de livre acesso, fácil acesso, está estampado em praticamente todos os meios de comunicação, está nas ideologias que são ensinadas logo cedo nas nossas escolas, está nas empresas, está nos filmes, nas séries, está em todo lugar. Esse modo de viver, o novo normal. Esses dias, eu estava assistindo uma série lá em casa, era um suspense policial. Eu gosto muito desses conteúdos, suspense policial, mistério, né, desvendar ali um crime. E geralmente esses conteúdos lá em casa eu assisto sozinho, porque a Letícia, ela não gosta muito dessas coisas. Ela gosta daquelas coisas mais românticas, né? Aqueles romances adolescentes, aquelas coisas mais frufru. Nós homens chamamos de coisa boba. Pelo menos ela não chegou nos doramas ainda, né? Aqui, ó, o coraçãozinho aqui. Eu sei que tem bastante dorameira aqui na igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem nada contra assistir um doraminha, tá? Dependendo do dorama, aqueles com mais ação, aquela viagem doida, eu também assisto, que é bastante divertido. Mas estávamos nós assistindo né? Lá em casa um final de semana, e nós estávamos juntos no sofá, e ela estava ali no celular trabalhando ou fazendo algum tipo de conteúdo ali para o serviço dela. E aí a série já estava terminando e ela olhou para mim e falou: me explica essa série aí. E aí eu dei um pause, eu falei: você está preparada? Eu vou te explicar, porque eu sou desses. Eu gosto de dar pause, né? Às vezes ela chega lá em casa, eu estou assistindo alguma coisa, eu dou pause para ela me cumprimentar, porque eu não gosto de perder nada. E aí eu falei: eu vou te explicar. E eu vou explicar aos irmãos aqui rapidamente. Essa série é uma série assim que é uma trama muito bacana, um suspense policial. Ali a ideia é desvendar um crime, mas ela revela para nós uma verdade incômoda. Veja só, um casal bem-sucedido, um homem advogado, bem daqueles famosos, ricos. A mulher era uma diretora numa empresa de marketing, algo assim, e eles viviam ali numa bela mansão, os dois tinham um filho, e a história é o seguinte: esse rapaz com essa mulher, um casal aparentemente, e aqui nós já temos uma vantagem, que o casal é hétero, dada a conjuntura de hoje, já é uma vantagem, casal hétero, e aí beleza, mas o pior está por vir. Esse rapaz, ele se apaixona pela irmã da esposa. E ele larga a esposa para ficar com a irmã da esposa. E aí a história é o desvendar de um crime, que é o assassinato desse miserável, desse homem. E aí nós vamos descobrir na trama que quem matou esse homem foi a sua ex, que é a irmã da atual. E aí no final da história é desvendado o crime, e aí as duas, ex e atual, que antes era ex, que era atual, é esse negócio todo, elas ficam juntas e vão criar um menino, né? E o nome da série, A Melhor Irmã. Você já pense comigo, se essa é a melhor, você imagina a pior. O que não vem por aí? A série, a trama é muito interessante, mas a estrutura que é apresentada nessa dramaturgia, ela está escancarando para nós uma verdade muito incômoda, e ela precisa ser uma verdade incômoda, que nós estamos aceitando esse novo normal, essas ideologias, esse rebuliço do inferno que vem atrapalhar as nossas vidas.
Está sendo escancarado para nós, está sendo escancarado para a igreja. É exatamente dessa forma que o mundo tem tratado os princípios cristãos. A família tradicional virou farra, não tem critérios, não tem conhecimento de nada, é tudo muito solúvel, sem regras, sem obrigações, sem deveres. O próprio casamento hoje, ele é tratado como um contrato, que pode ser rompido, quebrado a qualquer momento, e não com uma aliança que é infinita, que é duradoura. E eu estou aqui pregando isso, falando dessas coisas tão naturais para o mundo. Você cansou, você largou. Você cansou daquela mulher que não lava a louça, você cansou daquele rapaz que não ajuda em casa. Vamos largar, vamos nos separar, vamos nos divorciar, o termo bonito de se falar. É tudo muito fácil, é tudo muito quebrável, solúvel, não tem peso, não tem caráter. As coisas estão assim hoje. Cansei, largou. Está cansado, larga. Não aguenta mais, larga. É muito fácil. E aí eu fico pensando quantas pessoas deveriam estar aqui escutando essa mensagem. Quantos familiares próximos a mim e a você, os seus, deveriam estar aqui escutando essa mensagem. Casais que não conseguem mais dialogar, casais que não conseguem mais conversar, que não dormem mais juntos porque brigaram, não conseguem se ajeitar, conversar. E aí, quantos parentes nossos com seus casamentos infelizes, amigos nossos, pessoas que nós conhecemos, que não conseguem caminhar para frente, pessoas que estão desistindo dos seus casamentos porque não conseguem conversar, dialogar, olhar para o outro com olhos de amor, de flexibilidade, né? É tudo assim a era dos direitos. Quantas pessoas estão jogando na lata do lixo uma vida de histórias por alguns minutos de aventura infiel? Essa tem sido uma realidade, meu querido irmão. Isso é muito diabólico, isso tudo é muito cruel. É uma realidade que tem sido, sim, estampada diante de nós. E eu não quero entrar no detalhe aqui, mas a verdade é que este mandamento, ele tem sido quebrado todos os dias, e de algumas formas que são silenciosas, e nós precisamos pensar nisso, nós precisamos falar sobre essas coisas, nós precisamos, muitas vezes, nos colocar em posição de acusadores e de réus ao mesmo tempo, e nos perguntar com muita intencionalidade: será que nós temos agido de forma promíscua desse jeito? Será que nós temos agido de forma desonrosa a nossa aliança, de forma desordenada? As coisas do hoje, do mundo moderno, as ideologias da total legalidade, da total liberalidade e imoralidade, tudo isso pode nos tornar pessoas imorais diante de Deus. E essas coisas, preste atenção, elas minam o nosso coração. Essas coisas, elas minam o amor que existe dentro de mim e de você. Essas coisas minam o amor do lar, essas coisas minam o amor familiar, e essas coisas minam o amor que nós temos não só nas relações nossas, com o nosso próximo, com o nosso esposo, marido, os filhos, mas elas minam a relação que nós temos com Deus. E nós precisamos entender uma coisa muito séria aqui: a fidelidade não é apenas um valor conjugal, ela é muito mais um reflexo do nosso próprio relacionamento com Deus, com o Senhor. E mediante a essa palavra, o Senhor está dizendo para mim e para você: não adulterarás, não faça. Esse mandamento, meu querido, mais que uma proibição,
ela é uma expressão do caráter santo de Deus e da vida que Ele deseja para nós. Ele protege não apenas o casamento, a fidelidade, mas Ele também protege o coração, que deve ser fiel, o meu e o seu coração. E com esse cenário que fora estabelecido aqui, sobre este mandamento, nós podemos nos aprofundar nas essencialidades do que está lá neste mandamento, do que a palavra de Deus revela para nós sobre este mandamento. E eu considero aqui destacar alguns princípios e valores que o Senhor, por meio dessa palavra e por meio dessa proibição, Ele revela para nós. Deixa eu tomar um gole de água. Vamos entender o significado bíblico deste mandamento. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte para nós: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí fica evidente para mim e para você aqui o quanto Deus leva a sério essa questão do casamento, a questão da fidelidade, e o Senhor Ele deixa isso claro aqui na sua palavra. Nós vemos que o casamento é uma união instituída por Deus, pelo Senhor, e Ele diz uma só carne, uma só aliança, de companheirismo, de exclusividade, de cumplicidade, de flexibilidade. É um pacto entre homem e mulher, diante de Deus, onde a confiança ela é construída, e não ao contrário, onde a confiança ela é rompida, ela é destruída. E o adultério aqui, ele resulta exatamente nessa quebra dessa aliança, nessa quebra dessa confiança que precisa ser estabelecida. Quando alguém comete adultério, ele está quebrando uma promessa que fora feita diante de Deus e diante dos homens. E isso não é uma desonra apenas para o cônjuge, mas também é uma desonra para o próprio Deus, que instituiu aqui o casamento como essa aliança. E nós vamos nos lembrar aqui, adultério, no sentido do mandamento da qual nós estamos falando aqui, não é apenas o ato ou os atos, mas pode ser as inspirações, o processo, as motivações, as intenções, aquilo que não é a prática em si, mas que pode estar sendo ruminado no nosso coração, gestado no nosso coração. Não é apenas a traição, mas é o ato do egoísmo que desconsidera o valor do outro, reduz o corpo a um objeto de consumo, defrauda o coração e rebaixa a aliança a um capricho momentâneo. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E o Senhor, Ele trata o adultério com seriedade aqui, porque ele atinge o coração da convivência humana. E aí nós estamos falando aqui da confiança. Em um mundo que tem relativizado tudo, que relativiza tudo, inclusive o casamento, este mandamento ele permanece como um sinal da vontade de Deus para uma sociedade que se mantém saudável, que se mantém firme, que se mantém pura, fiel. E ele nos lembra que a fidelidade não é uma prisão, mas ela é uma forma de amor maduro, que honra compromissos, que protege os relacionamentos, que coloca a sexualidade e a relação da carne em seu devido lugar e tempo, ou seja, dentro do casamento. Meus amados irmãos, a obediência a este mandamento, ela preserva os lares, ela evita os traumas, ela constrói confiança, uma confiança alicerçada, firme, rígida, educa os filhos com segurança emocional,
e testemunha ao mundo, aos outros, o caráter do Deus que ama com lealdade, que ama com fidelidade. E a um primeiro momento, este mandamento pode nos parecer muito negativo. Não faça, não adultere, não faça. Entretanto, este mandamento ele é profundamente positivo, porque ele diz sim à pureza, ele diz sim ao respeito que é mútuo, ele diz sim à honra no casamento, ele diz sim à simplicidade, ele diz sim à cumplicidade desse amor que é duradouro, desse amor que está ligado à eternidade. A Bíblia, ela nos ensina que a glória de Deus, ela também é revelada na vida íntima do seu povo, dos seus filhos, na nossa vida íntima. E a fidelidade conjugal, ensinada aqui e tão protegida por este mandamento, ela é uma expressão da fidelidade do próprio Deus para conosco. Fidelidade essa que nós já vimos aqui, ouvimos, que é firme, que é leal, que é inquebrável. E aí, portanto, nós precisamos entender a profundidade espiritual deste mandamento. Quando Jesus Cristo, ele estava falando às grandes multidões e ensinando os seus discípulos naquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ele revelou que este mandamento tem uma profundidade espiritual que vai muito além do comportamento externo. Ele diz o seguinte, Mateus 5, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. E essa declaração de Jesus, ela não vem revogar o mandamento, mas ela vem aprofundar este mandamento. Nos mostra que ele vai além das ações visíveis e nos mostra que ele penetra no território invisível dos desejos, dos pensamentos, das intenções ocultas. E Deus não está interessado apenas no que nós fazemos, no que eu e você nós podemos fazer, mas Ele também observa e julga o que nós pensamos, o que nós sentimos. E o adultério começa no coração. O pecado, ele é primeiramente cultivado dentro dos nossos corações, dentro de nós. Este mandamento, então, revela que não apenas o que nós podemos fazer, mas ele também revela quem nós somos sem a graça transformadora de Deus. Quem nós podemos ser sem a graça regeneradora do Senhor. E Jesus evidencia aqui, na sua palavra, que todos nós, em algum momento, podemos violar este mandamento. De alguma forma silenciosa, sejam em pensamentos, desejos, em intenções, ou de alguma forma externa, em práticas adúlteras. E aí o que nós podemos fazer diante de situações tão complicadas? O que nós podemos fazer diante de situações que podem ser tão acessíveis a nós, a esse tipo de pecado pecaminoso que de vez em quando pode bater nas nossas portas e nos pegar desprevenidos? A palavra nos ensina que nós devemos fugir da tentação do mal. A gente precisa aprender com José, que saiu no pinote, correndo da mulher de Potifar. Nós devemos clamar pela purificação do nosso coração, como Davi clamou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós devemos alimentar a nossa mente, nós devemos alimentar o nosso coração com aquilo que edifica, com aquilo que é santo, com aquilo que agrada o coração de Deus. E este mandamento, ele pode ser para nós um espelho que nos mostra o quanto nós precisamos ser transformados de dentro para fora.
e se o pecado está dentro de nós, então a verdadeira solução também precisa vir de dentro, como uma obra que só o Espírito Santo pode realizar. Diante disso, nós precisamos aqui considerar este mandamento à luz do Evangelho. Jesus, sim, aquele que foi o noivo perfeito, fiel, o redentor das pessoas infiéis. Diante da santidade deste mandamento e da profundidade das exigências que este mandamento nos revela, resta uma verdade que não é só incômoda, mas ela é inegável, é um axioma, é uma verdade que não pode ser provada. Contrariamente, todos nós falhamos, isso é um fato, todos nós falhamos, é uma verdade para mim e para você, todos nós falhamos, sejam em ações, desejos, pensamentos ou motivações ocultas, todos de alguma forma nós já transgredimos a fidelidade que Deus exige, que nós temos para com o próximo e com Ele mesmo. Só que o interessante aqui, meus amados irmãos, é a consolação. O outro lado é que este mandamento não foi dado para nos esmagar, para nos ferir, mas para nos conduzir àquele que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, Jesus Cristo, o noivo fiel. Cristo, ele é apresentado na Bíblia como o esposo da igreja. Isso consta em Efésios. Ele não apenas nos amou com palavras ou intenções, mas ele se entregou pela igreja, por nós. Ele deu a sua vida pela igreja. E em contraste com a nossa infidelidade, Jesus, ele foi fiel por excelência. Mesmo quando nós, muitas vezes, somos adúlteros espirituais, o Senhor, ele permanece firme na sua aliança. Seu amor não depende do nosso desempenho. Ele nos amou mesmo, nós sendo pecadores, infiéis. Ele nos amou mesmo, nós sendo sujos, indignos, não merecedores da salvação por nós mesmos. E agora preste atenção no que eu vou falar aqui. Anote isso na agenda do seu coração. Se porventura daqui a pouco você não se lembrar de nada do que eu falei aqui, se esforce para guardar isso. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si a culpa do nosso adultério espiritual e do nosso adultério moral. E ele sofreu como se ele fosse o traidor, para que nós, os verdadeiros traidores, pudéssemos ser recebidos como pessoas restauradas, pessoas transformadas, pessoas justificadas, lavadas, pessoas salvas. O apóstolo Paulo escreve na epístola aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E falando mais sobre Jesus, talvez num dos episódios mais marcantes do seu ministério, o encontro com a mulher adúltera, que foi trazida à força, envergonhada e jogada diante dele. Os seus acusadores queriam apedrejá-la, como mandava a lei. Mas Jesus, o único ali que não tinha pecado, não a condenou. E ele disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. E essa passagem, ela revela para nós o ato da graça que é transformadora, da graça que é regeneradora, da graça que nos limpa. Cristo não apenas perdoa o nosso pecado, mas Ele nos liberta
do jugo desse pecado, dos grilhões desse pecado. Ele cobre a nossa vergonha com vestes de justiça. Ele não nos deixa na mesma condição em que nos encontrou. E pelo contrário, Ele santifica, nos purifica, nos restaura, nos dá a chance de nós agora sermos parecidos com Ele. Nós temos a oportunidade de sermos imitadores de Cristo, discípulos do Senhor, pessoas que querem se parecer com Jesus neste mundo, em meio às tentações deste mundo. O Senhor, Ele nos convida a isso. Você não está aqui por um motivo torpe, qualquer. Você está aqui porque o Senhor te salvou. Você está aqui porque o Senhor obedeceu a Deus, te salvou por você mesmo e para a glória de Deus Pai. Mas isso tem um preço. Nós precisamos imitar a Jesus, nós precisamos caminhar como Jesus caminhou, ser como Ele é. E aí, partindo para o final, o 7º mandamento, ele nos confronta duramente. É muito complicado falar sobre isso. Isso nos incomoda. Ele nos aproxima de verdades muito duras, muito incômodas. Ele nos revela que muitas vezes nós precisamos sair dessa zona de conforto acostumada com o que o mundo está nos oferecendo, escancarando as nossas caras. E Ele expõe o pecado com muita clareza, desnuda a nossa alma e nos mostra que a fidelidade verdadeira é muito mais do que um comportamento externo. Mas, por outro lado, este mandamento também nos direciona ao Evangelho, como sendo a única forma e a única esperança para os corações infiéis. A boa nova, meu amado irmão, e nós devemos gritar para o mundo, é que existe perdão para o adúltero, existe restauração para o caído, existe pureza para o impuro. E o Evangelho é essa notícia maravilhosa de que a fidelidade que Deus exige de nós, Ele mesmo provê em seu Filho Cristo Jesus. Portanto, à luz deste mandamento aqui e da graça de Cristo, nós somos chamados a vivermos de forma santa, de forma irrepreensível, não para nós sermos aceitos por Deus, mas porque nós já fomos aceitos por Deus, por Ele, em Cristo Jesus. Morreu no nosso lugar. Que essa fidelidade, meus queridos, ela possa reinar nas nossas vidas, no casamento, nos nossos casamentos, na nossa mente, no nosso coração, nas relações com as gentes, e acima de tudo que essa verdade ela possa reinar na nossa relação com o Senhor, como uma resposta sincera e verdadeira de amor ao noivo, que foi fiel e que nos amou até o fim. O noivo que foi perfeito, aquele que morreu por nós, pela igreja, para a glória de Deus, Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar algumas aplicações aqui, para nós pensarmos juntos. E aí você que está com a sua esposa do lado aí, segura a mão da tua esposa. Você mulher que está com o seu esposo do lado aí, segura a mão do seu esposo. Se você está solo nessa noite, é casado, está namorando, ore aí pelo seu parceiro, a sua parceira, o pessoal da igreja que está nos ministérios trabalhando. Vá pensando aí em quem é seu companheiro, sua companheira. E a nossa aplicação
é para os casados. Nós precisamos cultivar intimidade emocional e espiritual. A nossa intimidade não pode ser apenas física, embora seja muito bom. Nós precisamos cultivar intimidade emocional e espiritual. A gente precisa conversar mais. A gente precisa olhar mais nos nossos olhos. A gente precisa passar mais tempo juntos, refletindo juntos, orando juntos, intimidade espiritual também, lendo a palavra de Deus. Às vezes é difícil, as nossas jornadas não faz com que a gente não case no mesmo horário, mas existem formas para isso. Nós precisamos praticar a transparência, nós precisamos ser sinceros um com o outro, parar de esconder as coisas. Nós precisamos orar mais juntos, oração de casal. E nós precisamos exercer aqui uma coisa que pode ser muito difícil, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito libertadora. Nós precisamos pedir perdão quando necessário. Nós precisamos pedir perdão se nós não estamos sendo o homem que a nossa esposa esperássemos que fôssemos, dentro do que é esperado, obviamente. Nós precisamos pedir perdão para os nossos maridos, se nós temos ferido a sua honra, a sua autoridade, a sua liderança dentro de casa. Nós precisamos reconhecer o outro, quando as coisas não estão bem, e não cada um para o seu canto. Vixe, aquela está brava hoje, aquele está bravo hoje, não vou nem mexer, deixa ele lá, deixa ela lá. Para com isso, gente. Para os solteiros, e para aqueles que estão namorando, a pureza, ela é muito que sim possível. A pureza, ela é possível e ela é gloriosa. Deus, Ele não é contra o prazer, mas Ele quer com certeza que isso seja desfrutado no tempo e de forma correta. Voltando ao que nós falamos, dentro do casamento. Use o seu tempo de namoro, use o seu tempo de solteiro para desenvolver um caráter fiel e piedoso. Nós, os jovens homens, precisam ser homens fortes, fugir da tentação. As jovens meninas, solteiras, namorando, precisam ser fortes, fugir da tentação. Existe tempo e lugar para a sexualidade, e esse tempo e lugar está dentro do casamento. Para todos nós precisamos examinar o nosso coração. Onde existe infidelidade oculta, nós precisamos examinar o nosso coração. Onde existe infidelidade silenciosa, e por consequência nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos buscar ajuda, se necessário, na palavra, na oração. Nós precisamos buscar ajuda, se necessário, com o pastor, com a liderança da igreja, com a liderança do nosso espaço aqui, na comunhão com os outros irmãos. Talvez você se sinta mais à vontade em conversar com um irmão do que com uma liderança da igreja, da comunidade, mas de alguma forma nós precisamos exercer isso, se necessário buscar ajuda. E aí para a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, nós precisamos ser sim, meus amados, um lugar de restauração, não um lugar de apedrejamento. Nós devemos valorizar o nosso casamento, a nossa escolha, honrar os nossos votos, com convicção, com coragem, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das nuances que o mundo nos oferece, aquilo que pode ser um desejo ou outro. Nosso casamento, a nossa aliança, a nossa verdade e convicção precisa estar acima disso.
E isso protege os nossos lares. Isso protege os nossos filhos. Protege a nossa aliança. Faz com que ela seja duradoura. Ensina pureza e ela nos mostra mais sobre a graça. Isso aqui não é muito fácil de fazer, não, de seguir, mas não é impossível. O Senhor, Ele revela para nós. E o próprio Senhor que revela para nós tal proibição, Ele nos ensina, Ele nos mune de recurso para que nós possamos seguir a vontade dEle. Amém? Eu rapidamente vou compartilhar alguns dados aqui, só a fim de curiosidade para nós estamos falando de casamento, de união. E aí eu separei algumas pesquisas aqui, para nós pensarmos juntos o quanto isso é um problema, e a gente precisa estar alerta. Uma pesquisa sobre estatísticas de relacionamento, um instituto de World Metrics, né? Estuda as métricas ali. E o objetivo dela é estimular o impacto da infidelidade nas relações e sua contribuição para o divórcio. E a infidelidade, esse ato da infidelidade, o adultério, ele é citado como causa em 20 a 40% dos divórcios. Adultério, a infidelidade, quando nós falamos de separação, de divórcio, ele tem uma porcentagem de 20 a 40%. Em apenas 31% dos casamentos, eles sobrevivem uma revelação de traição. Isso aqui deve ser muito complicado. Por isso que nós não precisamos, nós não devemos correr tal risco. Nós precisamos nos concentrar naquilo que o Senhor exige de nós e nada mais. O estudo da Forbes, revelando a distorção estatística nos relacionamentos, analisa os motivos citados por casais em divórcios, isso aqui nos Estados Unidos. 60% dos divorciados, eles apontam infidelidade como uma das causas. E em 24%, esse fator ele foi decisivo para a separação, para o divórcio. Eu não tenho dados aqui nacionais, mas o que eu pude pesquisar é que a porcentagem ela dobra, ela aumenta. Quando nós trazemos essas informações aqui para o Brasil, essa porcentagem ela aumenta. E aí tem um outro dado muito interessante aqui. Adultério no meio cristão, dentro da igreja. A pesquisa ela é intitulada dessa forma, adultério dentro da igreja. E o objetivo é medir essa infidelidade entre os cristãos. 20% dos homens e 13% das mulheres cristãs admitem relacionamento extraconjugal, admitem adultério. E cerca de 35% dos cristãos divorciados relatam que justamente a infidelidade foi a causa da separação. E aí o que nos choca, sendo que a taxa geral de divórcio entre esses casais é próxima de 41%. A coisa está muito alta. Tem muito cristão se separando por infidelidade. Tem muito cristão se separando por muito menos. O que não tira o impacto do pecado. E aí o que nós podemos extrair desse conteúdo? Porque o adultério, a infidelidade, ele está lá na ponta, é o ato. E aí nós nos perguntamos, falta Deus? Falta de diálogo? Falta de amor? Falta de cumplicidade, de flexibilidade e respeito? Pode ser qualquer uma dessas coisas. O que nós sabemos de fato é o que nós precisamos fazer. O que nós sabemos de fato é a forma de como nós devemos encarar as nossas relações, o nosso casamento, o nosso lar, a nossa família. O Senhor, Ele nos ensina a sermos homens que honram as suas esposas. O Senhor, a sua palavra, nos ensina a sermos mulheres que honram os seus maridos, que honram a sua aliança, a sua construção familiar. E é nisso que nós precisamos nos agarrar, entender. Amém, queridos? Que o Senhor, Ele
nos abençoe nessa noite, que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações, reverberar nas nossas mentes durante a semana, durante os dias, e com qualquer conflito dentro de casa, dentro do casamento, nós possamos trazer à luz a essa mensagem. Poxa, nós vamos nos acertar, nós vamos conversar, nós não iremos dormir brigados. Pior ainda, cada um numa cama. Nós não faremos isso, em nome de Jesus. E os jovens namorados também ficam essa questão importante, o alerta, né? Vamos nos guardar, solteiros, vamos orar. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar aqui. Quero aproveitar e já chamar o pessoal da música, enquanto eu oro, o pessoal vai se arrumando aí. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, ó Deus, nós damos graça, ó Deus, pela sua palavra, pela exposição da sua palavra aqui, Pai. Nós damos graça, Senhor, porque o Senhor revela a sua vontade neste mandamento, e nós entendemos aqui que este mandamento, ele é muito mais profundo, muito mais expansivo, ele diz muito mais aos nossos corações do que nós podemos ler aqui na sua palavra, Deus. Nós damos graças, ó Deus, porque o Senhor vem com o teu Santo Espírito e enche o nosso coração de sensibilidade, Deus. Não nos deixe, ó Pai, encarar as nossas alianças, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, como o mundo tem, ó Deus, proposto para nós. Longe disso, ó Deus, nós queremos um casamento santo, nós queremos uma relação santa, Deus. Nós não queremos defraudar os nossos irmãos, nós não queremos defraudar as nossas relações, o nosso casamento, pelo contrário, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor e aquele que está conosco, aquela que está conosco, Deus. Nós queremos orar, ó Deus, pelos futuros casais. Nós queremos orar pelo nosso namoro, ó Deus, em nome de Jesus. Não nos deixes caminhar de forma distante disso, Pai, do que a sua palavra nos ensinou nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, enche aqui cada coração, cada mente com o teu Santo Espírito, ó Deus, e nos cele, ó Deus, contra essas tentações malignas que estão no mundo, escancaradas e tão facilmente de acesso a nós. Em nome de Jesus, Pai, vem com o teu poder, com o teu sangue. Amém.